Olha só! Mas o que é isso? Mas que é isso? Mas que tapa, hein, Thiagão? E ele deu uma assistência ainda nesse jogo, né, HG? E aí, cara, é bom para que o torcedor se lembre. O Atlético vendeu o Savinho por algo próximo de 6,5 milhões de euros. E aí uma imposição, inclusive, dos investidores do clube. Naquele momento a diretoria de futebol era contra a saída do jogador. Então, que a diretoria nessa situação seja cobrada. É um talento precoce, inclusive, está com 18 para 19 anos. E o Atlético perdeu a oportunidade de tê-lo nesse momento em seu elenco. Uma pena que seja assim hoje no futebol brasileiro. Tem umas cláusulas ainda que o Atlético já pode receber alguns valores. O Atlético pode receber até no máximo mais 6 milhões de euros, que daria 12 milhões e meio. Mas tem algumas metas bem exóticas. Só que a venda dele, na verdade, ela não é pro Girona, ela é pro Girona direto? Não. Foi vendido pro Grupo City, né? Pro Strasbourg, né? Acho que o Girona também é do Grupo City. Mas ela é pro Strasbourg da França, eu acho. Não, chegou aí pro PSV, né? Ele foi pro PSV antes. Vou lembrar aqui. Mas, cara, ele precisa bater essas metas no clube que ele foi vendido, né? Não no Girona. Quando ele tá emprestado, não serve. Né? O Galo tem quantos dele? Desculpa. Vou lembrar aqui, Gaji, deixa eu pegar a mensagem aqui que eu recebi a época dele e eu te falo. Eu penso o seguinte, cara, eu torço pra brilhar. Eu acho que o que o Atlético deixou de fazer. Eu também torço pra ver que ele brilha, isso, eu acho que o que o Atlético deixou de aproveitar o jogador faz parte do futebol. A questão da venda, da gente questionar se foi boa, se foi ruim, o que poderia ter acontecido, quem poderia ser o Savinho no desenvolvimento dele no futebol brasileiro, mas o objetivo não é alcançar a Europa, e ele fazendo isso, se destacando no Girona, tendo possibilidades em outras equipes, é torcer para ele brilhar. Que a história que ele criou aqui no Atlético foi curta, mas foi importante. Eu acho que o Atlético, ele deve servir de lição para futuras negociações. Quando a gente pega e olha, o Thiagão, chegou a informação? Pode também falar. Então, eu acho que tem que pensar no futuro. O que o Atlético pensa para revelar grandes craques, para segurar grandes talentos, o que fazer para manter esses jogadores aqui, para fazer o Atlético conquistar com eles e depois seguir o próximo passo, Elton, porque eles querem brilhar na Europa. É um processo educativo. O Atlético precisa trabalhar para fazer isso. É um processo de mudar. Eu vou mudar a filosofia. Não, peraí, eu vou usar o termo da moda. Mudança de mindset. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa trazer a turma da base para as telas, o torcedor conhecer. Sim. O diretor de futebol bancar, tá? Bancar. Treinador comprar a ideia. Isso. Aí que tá. E entender que é um processo que o clube está determinando. Se você não fizer, você não serve como treinador. Tem um treinador que passou pelo Atlético, não vou citar nomes aqui, porque se eu citar, vão descobrir até quem me passou essa informação. Me disse assim, essa pessoa disse assim, o fulano de tal passou aqui, nas últimas 2 vezes que esteve aqui, não é o Cuca, tá? As últimas 2 vezes que esteve aqui, nem assistia treino da base. Quando nós íamos cobrar, dizia assim, não que eu sou cobrado por resultado. E eu sou cobrado por resultado dentro de campo, não é resultado lá no cofre não, então eu não vou usar. Então, é uma mudança de filosofia mesmo, que tem que começar lá na base, passar pela direção, pelo treinador, ser bancada acima de tudo por quem manda no clube, senão não vai virar, nós vamos discutir isso. Tem informação do Thiago Fernandes, daqui a pouco vamos falar do Izep, que é um moleque da base do Atlético, que é uma joia. Entendeu? Tem outros bons moleques ali na base que precisam que o Atlético trate com muito carinho. Então daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco o Thiago vai falar do percentual que o Atlético mantém do Savinho. Mas agora eu tenho um recado para você. De um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem pra CNR. Toca, meu digo aí. De um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem pra CNR. Nem Beatles fez algo com tanta qualidade. Não é verdade? Música boa, bacana, digo, ó. Entra top. na chiclete que chama isso. Exatamente, né? Boa tarde, pessoal da bancada aqui. Todos estão nos assistindo. Esse recado é pra você que tem na sua casa. Você vai fazer um pequeno Dá uma caixa d'água de presente? Te dou toda hora. Então vamos lá. Tá, dá na caixa O d'água. que você trouxe de oferta boa pra nós aí? A oferta é o seguinte, pra quem tá construindo ou reformando, óbvio, né? Pra quem tá precisando fazer um pequeno reparo na casa aí, esse recado é pra você. Porque a CNR é de um pequeno reparo
a construção do seu sonho. Né? E se você ainda não conhece a CNR, né, nos conceda esse privilégio, traga o seu orçamento, venha negociar conosco. Se você quiser saber sobre as ofertas que eu vou anunciar aqui, ó, né, e as inúmeras que estão na loja, tá o WhatsApp, televendas, ligue lá, fique sabendo tudo. Vamos de oferta, querido? A primeira do dia, muita atenção, porque ninguém faz igual. Muito bem, olha, é o tanque Decoralita linha mármore, é um tanque de 34 litros, ele mede 60 por 50, branco gelo, de R$ 305 por apenas R$ 239,80. Essa oferta à vista uma vez no cartão. A de número 2, enchendo a tela, meu povo. Tem que ter uma duchinha, pô, nesse calor. Ô, você tá doido? Ducha higiênica MK Metais. Essa ducha é muito interessante porque ela já vem, onde você coloca o gatilho, é o registro. Então o cara nunca esquece o registro aberto. Boa. Olha que bacana, é prática, não é? Você girou, abriu, usou, colocou no gatilho, não tem problema. De R$ 112 por apenas R$ 89 à vista uma vez no cartão. Só fica com ducha vazando quem quer. A terceira tá na tela. A terceira é o piso Viva Cerâmica, que é o pedra granilhado cinza granite claro. Ele é um piso 58 por 58 centímetros, é o tamanho dele. É um piso extra de R$ 34,90 por apenas R$ 25,90. Esta oferta em 10 vezes no cartão. Eu contei pra você que tinha um pequeno reparo à construção do seu sonho. Você tem que, de fato, vir pra CNR, da reforma à construção. Tem BH, Nova Lima, Contagem, Betim, tem Varginha, mas onde você estiver, a gente leva pra você. Um abraço. Grande Rogerão. Rogério, que será meu ministro do planejamento quando eu for presidente. O técnico Felipão falou sobre o meia. O que você falou, Andrezão? Ah, peraí, me dá só a informação do Savinho aqui, ô Thiagueira. Então, eu tava revendo aqui uma conversa minha com uma pessoa da diretoria do Atlético. Foi vendido por 6,5 milhões de euros e existe um bônus de 6 milhões de euros. Ele precisa atingir esse bônus jogando pelo PSV da Holanda, que é como o Dola tinha dito anteriormente, que é o clube o qual ele foi vendido. E o Savinho, na época, foi emprestado ao Troyes, da França. Não sei se a pronúncia é essa, certamente não. Troyes. Na verdade é da Troyes. França, e hoje está defendendo o Girona. Lembrando, o Galo tem 12,5% de uma futura venda do jogador, ou seja, o Galo ainda mantém um percentual dos direitos econômicos, então uma futura venda do Savinho, 12,5% fica com o Galo. Então, ou seja, que ele continue brilhando lá, que ele pode render o triplo Mas só do que pouquinho, saiu na Chico. venda. Eu acho que foi muito pouco. Pouco. Muito pouco, o valor foi muito baixo. Gente, pouco. O Galo poderia ter vendido por mais. Pouco. Porque é um talento. É. Desde a base É. a gente vinha falando sobre isso. Eu não tô passando acho que pano ele- pela não, venda. Eu sei que não. Eu entendi o seu ponto de vista. É que eu acho que, cara, eu cobro isso porque dava pra pegar ali, no mínimo, o que tem o valor total dessa negociação, que é o valor de bônus mais o valor fixo. Acho que o Galo conseguiria fazer um valor maior por O Galo ele. tinha mais minutos, né? Eu fico vendo algumas... jogado mais, né? Não, mas E eu aí fico também- vendo algumas situações. Por exemplo, São Paulo. chegou grande erro. o Thiago Fernandes sabe disso. Cara, o Atlético, às vezes, ele perde alguns times assim. Eu entendo. Mas o Atlético ainda não... Eu entendo não terem aceitado. Mas o Atlético ainda não é um grande vendedor do futebol brasileiro. Tá longe, Isso você gente, conquista. longe. Isso você conquista mudando a filosofia interna Como o Palmeiras e a gestão fez. da base. O Palmeiras é o melhor exemplo do Brasil. Atlético Paranaense. Não, o Palmeiras é incrível, porque o Palmeiras não ganhava nada na base. Nada, zero. Hoje ele ganha tudo. Virou a piadinha, não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Hoje não tem só o mundial. Mas porque a é um copinha clube que vai ter ainda. pode se dar o luxo de rejeitar muitas propostas. Não, porque eu ia dizer o seguinte, O diretor da base do Palmeiras é muito bom, João Paulo Sampaio. Sim. Não, o trabalho é muito bem mas feito. o Atlético muito bom. tem hoje um cara que é referência. Eu acho que o do Palmeiras é o melhor hoje do Brasil. Tá tudo bem, Não, ok, mas aí o Atlético hoje não tem um Zé Ninguém na base. Né? Não, sim. Então o que O eu próprio queria dizer é o Chávar é seguinte, a perda de time, por exemplo, quando o Guga jogava no Atlético, o Guga, eu confesso que eu esperava muito mais do que ele apresentou e vem apresentando até agora. Né? O Guga, lá quando bem mais jovem chegou no Atlético, eu pensei assim, cara, o Guga já, esse cara vai explodir até em seleção. Mas aí eu vi que faltava alguma coisa, né? E hoje eu vejo que realmente foi um foguete molhado no sentido de seleção, nada de chegar a um nível maior. Chegou uma proposta de 5 pau pelo Guga, o Atlético não vendeu. Não vendeu. Chegou uma proposta de 5 pau pelo Nathan Silva, o Atlético não vendeu. Depois saíram mais barato. Isso. Então, serve de aprendizado. Agora, eu quero só mostrar o Filipão falando de um cara que o Atlético precisa ter muito cuidado, muito carinho, porque esse moleque tem tudo para ser a salvação nas contas, no cofre do Atlético, hein? Fala do Izep aí, Filipão.
Eu queria sair um pouco da questão do jogo para te fazer uma pergunta que, pelo que eu tenho percebido, é a pergunta que o torcedor do Galo mais faz, que é sobre o Matheus Izep, que é o principal destaque do Galo no Sub-17, na base, no geral. E a gente vem vendo recentemente muitos jogadores que os jogadores começam cada vez mais cedo. Então, tem, por exemplo, o Andrei Santos, com 17 anos, estava na Série B do Vasco, o David Washington no Santos já está no Chelsea. A gente tem outros vários exemplos. Eu queria saber qual que é o planejamento seu. Ele vai para subir. Ele vai fazer alguma coisa na Sub-20 primeiro. Então, se ele mostrar alguma coisa na Sub-20, eu vou olhar. Então ele tem que ter esse primeiro ele tem que dar os passos. A gente primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então, porque eu tinha... É tudo muito bonito lá fora. Aqui dentro é diferente. Só para completar, é porque eu tinha pensado justamente nesses casos que eu citei, que foram jogadores que não tiveram essa passagem, né? Não passaram pelo Sub-20. Tá bom, mas... Por exemplo, o Andrei Santos, o David Joshua que eu citei. Então eu queria saber justamente como pode não passar com o Galo. Obrigado. Pode não passar, pode passar comigo, vai passar na Sub-20 primeiro. Filipão, você precisa esperar o repórter fazer a pergunta primeiro. Vocês estão muito sem paciência. Espera o repórter acabar a pergunta para você responder, mesmo que de forma ríspida. O jogador é um ativo fundamental, não é importante não, fundamental da base do Atlético e requer cuidado, carinho. E se ele brilha, mesmo não tendo passado ainda pela Sub-20, não existe em lugar nenhum uma regra que ele tenha que passar por lá. Não existe. Se tem talento, tem que jogar. Agora, essa mudança de filosofia que nós estamos nos referindo aqui, ela precisa ser aceita por você, Filipão. Você entender que não dá para ficar só com come e dorme aí no Atlético, porque tem alguns aí que não jogam porra nenhuma, que não estão nem aí pro clube. E você tem um moleque aí que você precisa colocar ele para jogar. E se não coloca para jogar, dá uma explicação, mas com cuidado, respeite o repórter que está te fazendo a pergunta. E parabéns ao repórter aí que não pipocou, foi até o final e fez a pergunta. E dizer isso aqui que eu estou dizendo agora, que o time começou a ganhar e que está bem, poderia estar muito melhor, é um risco, né? Porque aí os caras acham que eu estou pegando no pé, que eu estou esculhambando. Por que vocês são tão destemperados, cara? Não esperam, cara. A pergunta dele procede. A pergunta dele é muito importante. Então responda com cuidado, com o mesmo cuidado que ele está te dirigindo a pergunta. Não é um desafio, ele não está te desafiando a falar do tema, mas tem que falar. Porque outros treinadores da sua geração passaram pelo clube e desdenharam da base do clube. E é o que vai salvar as finanças do clube. Portanto, você como treinador, campeão que é, tendo lançado tantos garotos ao longo da sua carreira, precisa ter esse cuidado, sim senhor. E o clube precisa repreender essa falta de cuidado e esse desdém com a base.